Muito bom dia! Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã juntinhos. E hoje, terça-feira, dia 10 de junho de 2025, você está aqui comigo no nosso devocional Plenitude. Esse mês nós estamos falando sobre a plenitude em todos os aspectos da nossa vida. E nessa semana nós estamos falando sobre a plenitude nas nossas emoções. Se você não assistiu o nosso devocional de ontem, eu te recomendo fortemente que você assista logo após terminar esse nosso encontro aqui. Nós temos esse encontro de segunda a sexta, às 7h57 da manhã. Então já deixa aí o seu despertador para você já acordar recebendo de Deus uma palavra direcionada do céu para o nosso coração. Eu creio fortemente que quando nós iniciamos o nosso dia levando conhecimento da palavra de Deus para o nosso coração, o nosso dia, os desafios que vêm no nosso dia vão ser muito mais fáceis de nós superarmos, porque nós estaremos imbuídos, nós estaremos preenchidos da palavra de Deus. E hoje nós estamos falando num tema maravilhoso que vai fazer com que você vença esses dois inimigos na sua área emocional. Porque se você quiser ter plenitude na sua vida, nas suas emoções, você precisa vencer esses inimigos. E aí eu quero que você já coloque aqui nos comentários se esses inimigos fazem parte da sua vida, do seu dia, se você realmente vem enfrentando dificuldades para vencê-los. E quais são esses dois inimigos? O medo e a culpa. Se nós não conseguirmos vencer o medo e a culpa através da palavra, nós seremos vencidos por eles e nós ficaremos paralisados. E você não foi criada para ficar paralisada, mas você foi criada para viver o melhor de Deus aqui na Terra. O Devocional Plenitude está trazendo exatamente esse conteúdo para você, para que você tenha todas as áreas da sua vida alinhada aos propósitos de Deus. Eu creio que Deus nos criou para uma vida plena. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Então, para nós vivermos livres da culpa, do medo que nos paralisa e nos impede de nós vivermos, entrarmos nesse lugar de plenitude, de alegria em Cristo, que é isso que o Senhor reservou para minha e para a tua vida. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo e eu já quero te perguntar de onde você está nos assistindo. Aproveita para colocar aqui nos comentários e você que vai assistir a gravação, coloca nos comentários qual é o horário que você está nos assistindo. Existem pessoas que não conseguem assistir ao vivo, então podem assistir aqui no replay e eu quero te conhecer mais. Coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo e o horário que você está assistindo esse devocional para eu te conhecer um pouco mais. Mas no tema de hoje, que nós estamos aprofundando para nós conquistarmos e vivermos a plenitude de Cristo na área emocional, nós estamos falando sobre a libertação do medo e da culpa. E eu te convido a você pegar um papel e uma caneta, se você pode, pegue sua Bíblia, porque nós vamos trazer algo especial para o teu coração. E o texto base que nós vamos ler aqui, o texto base que nós vamos ler é 1 Timóteo, nós vamos ler 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7. Então nós vamos acompanhar aí, acompanha essa leitura comigo, porque o que Deus colocou no nosso coração, nesse versículo, vai trazer uma reflexão para a tua vida e chaves vão ser viradas para que você possa viver aquilo que o Senhor reservou para a sua vida. E a Bíblia diz assim nesse texto: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de temor, de fortaleza e de equilíbrio e de moderação. Ele não nos deu espírito de temor,
mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em outras versões dizem de equilíbrio. Então você percebe que a Bíblia está confirmando aquilo que nós vemos falando, estamos vindo falando todos esses dias. Existe um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida que o Senhor quer nos levar. Não quer dizer que nós não teremos problemas, mas nós teremos força para vencer esses desafios. E o medo e a culpa são duas emoções que nos paralisam. Duas emoções que lutam para roubar a nossa alegria. E nesse episódio de hoje, nós estamos falando como ser restaurada completamente e por inteiro através da palavra de Deus. Hoje você vai romper com duas correntes que eu tenho certeza que, se você convive com medo e com a culpa, elas são correntes espirituais que têm aprisionado milhares de mulheres para impedi-las de viver o seu propósito de vida, de chegarem no destino que o Senhor preparou para nós. E eu creio que fortemente que a partir de hoje você vai romper com essas duas correntes, o medo e a culpa. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você já se sentiu paralisada? Você já se sentiu inadequada? Sentiu como se você de alguma forma ainda permanecesse nesse estado de condenação por erros que você cometeu no seu passado? A culpa, ela faz com que você permaneça nesse lugar. O nosso adversário quer te aprisionar, quer te paralisar, quer te manter nesse lugar de culpa. Mas eu quero dizer para você, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que a Bíblia nos afirma. Essa é uma verdade que você precisa viver, você precisa compreender e tomar posse daquilo. Jesus já te perdoou, você já levou essa culpa, você já levou esse pecado que tanto te traz culpa no seu coração, a cruz de Cristo. Então, uma vez que você levou isso até lá, Jesus não te lança mais em rosto. Mas muitas vezes nós, através daquilo que o nosso adversário coloca na nossa mente diariamente, nos mantemos aprisionados nesse lugar de culpa. Um lugar que o Senhor mesmo não quer que a gente esteja. Porque Deus já falou para você que você já foi salva em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus já te cobriu. Então você começa a querer fazer tantos subterfúgios, tantas ferramentas para te tirar desse lugar, sendo que Deus está falando para você nessa manhã: filha, descansa em mim, somente entrega esse sentimento de culpa nas minhas mãos, porque eu quero remover de você. Eu quero remover esse estigma da sua mente, do seu coração, para que você entenda que não há mais culpa, não há mais condenação. E se você já se sentiu paralisada, inadequada, condenada por erros que você cometeu lá no seu passado, sabe? O inimigo, o nosso adversário, ele deseja que você fique aprisionada no seu passado, para que você não viva o futuro que o Senhor reservou para você. O futuro que Deus tem para a nossa vida é futuro de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E eu sei que você pensa, lá no fundo do teu coração, mesmo ainda carregada de culpa, eu sei que você pensa: Deus tem algo poderoso para mim, mas a culpa me aprisiona, a culpa me acorrenta. O medo é uma expectativa do futuro, o medo desse futuro chegar e de algo que ele nos reserva ser muito frustrante. Então você fica presa na culpa, fica presa no medo, você se aprisiona no passado e tem medo do futuro. E você não foi feita para viver nesse lugar de insegurança, com esse medo de falhar, medo de não dar certo, né? O tempo inteiro se condenando, o tempo inteiro se martirizando. Mas o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que o espírito que está em você não é o espírito de medo, mas é o que a Bíblia diz, é o espírito de poder, de moderação e de equilíbrio. O medo nunca vem de Deus. Entenda isso. O medo é uma emoção que nunca vem de Deus.
E eu não estou falando do medo como uma emoção primária. Se você vai atravessar a rua, numa rua movimentada, você vai olhar de um lado para o outro, porque você tem medo de ser atropelado. Eu não estou falando desse medo. Eu estou falando do espírito de medo. O espírito de medo, ele é um espírito demoníaco que nos paralisa e nos impede de vivermos tudo aquilo, de fluirmos em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para nós vivermos. E nessa manhã, eu repreendo em nome de Jesus toda amarra, toda corrente do inferno que tem tentado te aprisionar nesse lugar de medo, de pavor. Sabe, você começa a criar cenários na sua mente. Você tem medo de ficar no escuro, você tem medo de ficar sozinho em casa, medo de sair para trabalhar, medo de dirigir. O Senhor Jesus nessa manhã está quebrando. O Senhor Jesus nessa manhã, ele está rompendo essas cadeias. E ele está dizendo, filha, chega. O seu dia de viver a libertação é hoje. Eu estou rompendo essas amarras. Medo de se casar. Mulheres que têm medo de ter a mesma vida que ela viu a sua mãe tendo no seu relacionamento. Deus está dizendo, eis que eu faço uma coisa nova e ela sairá à luz, por acaso não a vereis? Eu vou colocar rios no deserto. Talvez você tenha vivido em relacionamentos onde era uma terra seca e árida. Você não tinha a alegria do Senhor, a alegria de viver na sua vida. Você viu a sua mãe tendo relacionamentos secos e áridos de afeto, de amor, de companheirismo, ou você já viveu relacionamentos assim e você tem medo de entrar em outros relacionamentos. E Deus está dizendo para você nessa manhã, eu estou te libertando. Essa cadeia que te prende, eu estou quebrando agora. Existe uma espada de justiça quebrando, repreendendo esse mal contra a tua vida. Você vai sair daqui liberta. Você vai sair daqui transformada. Não haverá mais cadeias de medo e de culpa que te paralisem. Você vai deixar mulheres que têm medo de ser mãe, pessoas que foram traumatizadas na sua infância, pessoas que viveram experiências, viram o pai abandonando a mãe depois que ela engravidou, ou soube que o pai abandonou a mãe depois que ela ficou gestante da sua gestação, e você falou, isso não vai acontecer comigo. E você começou a fazer votos secretos dentro do seu coração, e isso impede que Deus cumpra um propósito que Deus tem para a tua vida, de fazer você gerar e ser alegre mãe de filhos. Do teu ventre, mulher, vai sair nações. Do teu ventre vão sair profetas. E você está esterilizando, você está abortando o plano de Deus. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de medo, todo espírito de paralisia. Você que já tentou ser mãe e já teve vários abortos e por isso você tem medo de gerar novamente. O medo de não conseguir cuidar dessa criança faz com que você se sinta culpada e repita em várias ocasiões abortos espontâneos. Deus está quebrando nessa hora. Aquilo que Deus tem para a tua vida está garantido e seguro nas mãos dele. Deus não está contando com a nossa capacidade. Deus está contando com a nossa fidelidade e a nossa disposição para vivermos os planos dele na tua vida, na nossa vida. Então Deus está quebrando na tua vida nessa manhã cadeados, cadeias que estavam te aprisionando na mente, correntes na mente, lugares onde você já passou e você viveu traumas. Mulheres que viveram traumas dentro da sua casa e hoje em dia têm medo de fazerem família. Mulheres que foram abusadas sexualmente em determinados ambientes e de repente não passam por aquele ambiente porque gatilhos emocionais vêm e aparecem no seu coração. E o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, eu tenho algo especial para você. Eu tenho algo forte. Eu tenho algo lindo para a tua vida. Eu tenho algo poderoso e Deus está falando contigo nessa hora. O medo, ele nunca vem de Deus. O medo, ele te paralisa. O medo, ele te impede. O medo, ele faz com que você não viva aquilo que Deus tem para você. O medo esgota a alma. A culpa faz com que você fique presa no passado. O medo, ele não vem de Deus. Repito, ele nunca vem de Deus. E ele é um espírito.
E como todo espírito precisa ser discernido e resistido. A Bíblia nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O espírito do medo precisa ser resistido com a palavra. Por isso que você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, proferir a palavra, para que você possa viver e romper com esse espírito que te paralisa. A culpa também é um agente do inimigo. Ela vem para te fazer viver presa àquilo que Deus já te perdoou. Jesus já te perdoou na cruz do Calvário. O Espírito Santo já te convenceu do pecado e ele nessa manhã te oferece a redenção. Se você não se sente ainda digna, entenda que se você aceitou a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo já tocou no teu coração, então você já confessou esse pecado, então você já alcançou a redenção pelo sangue de Jesus. O diabo, ele nos acusa e quer te manter prisioneira da vergonha. Mas nessa manhã o Senhor está quebrando essa cadeia, essa barreira. Ouça isso. Ouça. O Espírito Santo tem uma libertação para você hoje. Sabe o que o medo faz? Ele esgota a sua alma. Muitas vezes você não sabe porque você anda tão cansada, tão fadigada, mas é a culpa, é o medo que faz com que você fique esgotada e fadigada. E juntas, essas duas vozes, medo e culpa, tentam calar aquilo que Deus te chamou para ser, sabotando a sua identidade, tentando roubar a sua identidade. E qual é a sua identidade, Lídia? Eu nem sei qual é a minha identidade. A sua identidade é a identidade de filha. Filha amada. Filha amada de Deus. É esse lugar que você tem que estar. E você tem que repetir isso todos os dias para você, até que isso seja uma verdade no seu coração. Para que você possa viver plenamente aquilo que Deus tem para você. E há uma verdade de Deus sobre a tua vida, que você não recebeu esse espírito de medo. Então entenda que quando esse espírito de medo vier, você precisa repreender. O medo, ele tenta te prender lá num futuro que ainda não chegou. Ele fica fazendo com que você faça projeções pessimistas, negativas daquilo que ainda pode vir, sendo que você já tem um futuro garantido em Deus. A culpa vai te acorrentar no passado, que Jesus já te perdoou. Percebe que nenhuma dessas situações existem mais? O seu passado já foi apagado. E o seu futuro, ele está guardado em Cristo. Aleluia! E hoje Jesus veio aqui para te dizer: eu não sou essa pessoa que te feriu. Quem te feriu foi o teu adversário. E eu estou aqui para te curar. Eu sou o que diz para você: filha, vem comigo. Eu tenho uma história de vitória para você. Sabe, tem uma frase muito interessante do Smith Wigglesworth. É um evangelista pentecostal do século XX. Ele diz assim: medo é fé no inimigo. Eu vou repetir para você entender. Medo é fé no inimigo. Ou seja, medo é acreditar nas vozes que o diabo diz para nós. Se nós nos paralisarmos no medo, nós estamos acreditando nas vozes do inimigo. E nós não fomos feitas para acreditar nas vozes do inimigo. Nós fomos feitas para fluir. Quantas mulheres deixaram de viver o seu chamado por medo? Medo de não serem boas o suficiente, medo da crítica, medo de serem criticadas. Eu quero dizer para você, se você não fizer, você vai ser criticada. Se você fizer, você vai também ser criticada. Então é melhor você ser criticada fazendo, glorificando o nome do Senhor e sendo tudo aquilo que o Senhor te chamou para ser. Quantas não conseguem nem orar em voz alta, com medo da culpa do passado? Quantas não conseguem declarar em alta voz aquilo que já fez no passado porque tem medo? E eu quero dizer para você nessa hora, quantas vezes você deixa de viver aquilo que Deus tem para você por conta de estar nesse lugar? Um lugar que Deus não te chamou para estar. Ele já te liberou desse lugar. Saia desse lugar. Saia correndo. Saia correndo. Coloque agora aqui nos comentários: Senhor, me liberta. Coloca nos comentários agora: Senhor, me liberta. Entenda o poder da palavra declarada. Senhor, me liberta. Quantas vezes nós evitamos, né? Pessoas que evitam liderar, pessoas que evitam fazer parte de um ministério,
Pessoas que evitam fazer parte de um grupo de mulheres porque já foram feridas, têm medo de serem feridas novamente. Já foram feridas por liderança e têm medo de ser ferida por liderança novamente. Pessoas que têm medo de falhar porque já falharam uma vez. E aí fica na mente o inimigo falando, você vai falhar de novo, você vai falhar de novo. Ou talvez você tenha crescido num ambiente dizendo para você o tempo todo, você não é capaz. Quem é você? Coloque-se no seu lugar. Quando você disse que você queria, de repente, ser advogada, médica, psicóloga, professora, se formar na faculdade, e na sua família, no seu entorno, ninguém ainda tinha feito faculdade. E as pessoas começaram a debochar de você, falar, você não é capaz, você nunca vai conseguir. E aí você desenvolveu um medo de tentar. Mas as pessoas estavam falando da realidade delas. Aquilo que Deus tem para você é para você. E já está separado. Talvez você tenha crescido ouvido assim. E agora você carrega esse medo. Talvez você não se perdoe por coisas que você fez no seu passado. E você diga, Lídia, foram coisas tão terríveis que eu não consigo me perdoar. Se Cristo foi capaz de te perdoar, por que você não libera o perdão para você? Quem somos nós para não perdoar aquilo que Deus já perdoou? Se você sente que Jesus te perdoou, por que você não libera o perdão para você mesmo? Em erros que você cometeu, pessoas de repente que você traiu, pessoas que você foi desleal, alguém que você feriu diretamente, intencionalmente, mas depois você se arrependeu. O Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã, filha, eu te libero. Eu libero o perdão. Eu libero você dessa culpa. E Deus está falando para você, hoje eu te dei poder. Jesus está dizendo, eu não te dei um espírito de temor, eu te dei poder. Poder é coragem para agir. Ele te deu um espírito de amor para se perdoar e perdoar os outros. Porque a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele te deu o espírito de domínio próprio, de moderação, para renovar a sua mente e não ser mais dominada por aquilo que você sente, mas por aquilo que o Espírito de Deus comunica ao teu espírito. Essas são palavras que o próprio Deus fala conosco. Quando o Espírito Santo é permitido entrar na nossa vida, o medo precisa sair. Quando você deixar o Espírito Santo completar a boa obra em você, ele vai afugentar esse medo. Mas você precisa abrir espaço. Abre espaço nessa manhã. Abre espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Quando o sangue de Jesus ele é aplicado, ele é aspergido nas nossas vidas, a culpa perde a sua voz. Então silencia a voz da culpa nessa manhã. Silencia a voz do medo. E eu quero te perguntar nessa manhã, quantas vezes você deixou de viver e de avançar em áreas da sua vida por medo? Coloca aqui nos comentários. Quantas vezes? Foram uma? Foram duas ou foram inúmeras vezes? Quantas vezes você deixou de avançar por medo? Quantas vezes você deixou de tentar por medo? Deixou de tentar fazer autoescola para tirar carteira de motorista? Deixou de tentar de fazer o vestibular porque tinha medo de fracassar? Deixou de tentar ser amada por alguém pelo medo de se frustrar, de ser traída, porque viu experiências alheias ou já teve experiências onde você foi traída e Deus está falando para você nessa manhã, eis que eu faço uma coisa nova, tem novidade de vida para você, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, tem milagre de Deus para a tua vida. Deus não te chamou para viver presa ao que te feriu, mulher, nem dominada por aquilo que você teme. Deus te chamou para ser livre, livre e viver em plenitude. Você crê nisso, nessa verdade? Coloca aí nos comentários, eu creio. Eu creio que eu nasci para ser livre. Não nasci para ser dominada pelo medo. Eu nasci para ser livre, para amar, para ser amada, para servir. Eu nasci livre para falar, para expressar aquilo que eu penso. Eu nasci para viver sem medo e sem vergonha. Declare em nome de Jesus. Eu não vou me acovardar. Eu sou cheia do Espírito Santo. Eu não sou culpada. Eu sou perdoada em Cristo.
Declare com ousadia e com fé. E eu creio que as cadeias vão ser rompidas nesta manhã. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero te fazer um desafio. Se você está aqui, eu quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, @LidiaSenaOficial. Lá todos os dias nós estamos fazendo um desafio sobre a leitura bíblica. E se você quer ler a Bíblia, vai lá para você receber todos os dias os versículos bíblicos que nós estamos lendo. Se você quiser também receber esse devocional por escrito, vai lá no meu Instagram, tem o meu canal Lídia Sena lá no meu Instagram, e eu posto todos os dias esse devocional aqui por escrito para você ter aí também, para você ler. Vai lá, e lá tem muito conteúdo exclusivo, todos os dias, para minha e para a tua vida, para a nossa edificação. E eu quero te fazer um desafio agora, para você realmente romper. Além de nós orarmos, eu quero que você faça assim, nomeie a raiz, aquela raiz que você imagina que seja, eu peço o Espírito Santo para te revelar. Nomeie a raiz de cada medo que te paralisa. Você tem medo de dirigir? Por que você tem medo de dirigir? Será que você viu um acidente e isso te traumatizou? Você viveu um acidente e isso te traumatizou? Alguém disse para você certa vez que isso aí não é para você? Coloque a raiz disso aí. Qual é a raiz da culpa? Alguém disse para você, você não é merecedora de perdão? Será que são vozes do inimigo na tua mente? Coloque aí. E aí eu quero dizer para você combater essa raiz do medo e da culpa, substitua essas mentiras pela verdade, aquilo que está escrito na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7. Leia em voz alta, proclame isso de manhã quando você acordar. Na hora do seu almoço, diga novamente. E quando você for dormir, diga essa verdade. Você está declarando a palavra de Deus. Você está semeando a palavra de Deus na sua mente. Você está internalizando, você está se revestindo dessa palavra, se preenchendo dessa verdade. Ore com autoridade, não com timidez. Não com timidez. Você precisa entender, Deus te deu autoridade sobre espíritos, sobre demônios, e toda a opressão maligna contra a tua vida vai cair por terra. E eu quero te convidar a você praticar. A Bíblia diz que perdoa os nossos erros assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muitas vezes nós somos capazes de liberar o perdão para alguém e não liberamos o perdão para nós mesmas. E Deus, nesta manhã, Ele está te dando essa capacidade. Se você já pediu perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados, agora chegou a hora de você mesmo se perdoar. Jesus já te libertou. A partir do momento que você reconheceu e pediu perdão a Ele. Agora, libere perdão para você mesmo. Dê esses passos de fé. Com temor e tremor. E eu quero ver o que Deus irá fazer na sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você te abençoando nessa manhã. Eu quero clamar ao Senhor e declarar que toda guerra contra a tua vida, todo espírito de medo e de culpa seja paralisado agora em nome do sangue de Jesus. O sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te liberta, o sangue de Jesus te salva, o sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus repreende toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer mazela espiritual na tua mente e já tem feito o teu coração enfermar por conta desse espírito de medo e de culpa que tem paralisado a tua vida. Agora eu quero que você diga, eu renuncio em nome de Jesus. Toda paralisia emocional, todo trauma não curado, todos os erros do passado, eu repreendo agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que te acusa na mente, eu recebo, Senhor, de ti o poder e a autoridade. Declara isso com fé. Receba do Senhor o poder, a autoridade do Espírito, o amor e o equilíbrio. Tira toda a vergonha, Senhor, que cala essa mulher. Todo medo que prende, todo medo que aprisiona, que a tua verdade fale mais alto na mente e nos corações desses que nos ouvem nessa manhã. Que o teu amor liberte por completo. Que o teu amor restaure em nome de Jesus. Eu oro por cada mulher que está aqui, Senhor, que carrega esse peso de medo e de culpa. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de covardia, todo ataque na mente, todo ataque no psicológico, toda voz do passado. Espírito Santo, sopra coragem,
ousadia, intrepidez do teu espírito. Cura os traumas antigos, liberta da vergonha, toca na mente, traz luz, inunda o coração com teu amor. Reveste-a com teu espírito, com o poder da autoridade do teu espírito, para que ela caminhe, Senhor. Para que ela fale e declare, Senhor, o Senhor está comigo, Ele que me garante a vitória. Eu sou restaurada pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro nesta manhã, mulheres restauradas por inteiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, eu quero te parabenizar por você ter chegado até aqui. Deus te abençoe. Amanhã nós temos o nosso encontro. Que o Senhor Jesus te faça vencer em todas as áreas da sua vida. Esteja conosco amanhã para receber de Deus mais uma palavra para o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor esteja contigo com as mãos estendidas sobre a tua casa e a tua família. Um beijo grande, fique com Deus e até amanhã.